Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Hoje vamos fazer uma síntese desse capítulo que nós concluímos na semana passada, né? Esse capítulo, ele fala, sobretudo, aliás, é um capítulo bastante importante dentro do estudo da doutrina espírita, né? Porque na visão espírita, os trabalhadores da última hora são vistos como nós mesmos, ou seja, aqueles que usam a doutrina como o seu meio como seu caminho, né, de evolução espiritual. Por quê? Aí é que é interessante nós lembrarmos os temas que nós tratamos aqui ao longo desse capítulo, né? Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Primeiro, ele começou com aquela passagem de Jesus, onde ele fala sobre... ele conta uma parábola, né? Uma parábola que tenta sintetizar todo o processo de evolução espiritual da humanidade terrena, né? E ele conta então a parábola do dono de uma vinha que num determinado momento sai para assalariar trabalhadores que possam ajudá-lo no trabalho, né? Na sua plantação de videiras, né? Ou seja, na sua plantação de uvas, né? Ou seja, de árvore que produz uvas, né? E nessa parábola, esse senhor, né? Esse senhor da vinha, esse dono da vinha, ele sai de madrugada, né? Contrata alguns trabalhadores, sai depois ali por volta da metade do dia, contrata outro grupo de trabalhadores e lá mais para o final do dia contrata outro grupo de trabalhadores, né? E a todos eles ele propõe o mesmo salário, a mesma retribuição pelo seu trabalho. E aí Jesus vai dizer na parábola que o reino dos céus é semelhante a esse senhor da vinha, né? Por quê? Porque Jesus compara todo o processo de evolução planetária com essa historinha que ele criou para esclarecer o povo mais simples, né? E por que ele compara o processo de evolução espiritual da humanidade terrena com essa parábola, né? Ele usa essa parábola para expressar esse processo. Porque aqui o senhor da vinha é como se fosse ou Deus, ou até, melhor dentro da visão da doutrina espírita, o próprio governo do planeta, que segundo a doutrina é chefiado por Jesus, né? Então, o que é o reino dos céus, né? O que é esse senhor da vinha, né? Esse senhor da vinha é o próprio Jesus, governador do planeta, né? Que envia ao planeta aqueles trabalhadores da primeira hora, aqueles que o senhor da vinha sai para assalariar logo no começo, que são os profetas, né? Aqueles que ficaram conhecidos no Antigo Testamento como seres especiais que trouxeram uma mensagem de luz, né? Para uma humanidade ainda bastante primitiva, né? Porque esses profetas apareceram alguns milênios antes de Jesus, né? Então, esses são os trabalhadores da primeira hora. Esses são os que foram contratados de madrugada, ou seja, no alvorecer da evolução humana sobre o planeta, né? Aí depois vem aqueles trabalhadores que foram contratados ali no meio do dia, segundo a parábola, né? O senhor da vinha sai ali no meio do dia e contrata outros trabalhadores. Esses podem ser comparados dentro, aqui nós estamos tomando, viu pessoal, a história, né, como o próprio Espiritismo coloca, né? A história da evolução espiritual, sobretudo no Ocidente, né, que é onde o cristianismo, né, brotou.
né? Ele brotou até no Oriente, né? No Oriente Médio, na Palestina, mas se desenvolveu sobretudo no Ocidente, né? Então a nossa história religiosa está muito vinculada aí à Bíblia, ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, né? Então, dentro dessa perspectiva, nós poderíamos dizer que os trabalhadores contratados ali no meio do dia são aqueles que vieram ali nos séculos posteriores à vinda de Jesus ao mundo, né? Surge o cristianismo, surgem ali os primeiros cristãos, aqueles cristãos que inclusive muitos deles foram sacrificados, jogados aos leões, né? Porque a doutrina cristã naquela época era proibida, né? E também aqueles outros que ali durante a Idade Média, né, surgiram ali, apesar de ser uma idade de grande obscuridade espiritual, foi uma idade em que também tivemos a manifestação de muitos espíritos santificados, né? Francisco de Assis é um exemplo deles, né? Joana d'Arc é outro exemplo. Então houve muitos, né? Houve a manifestação de muitos espíritos elevados durante a Idade Média. Esses nós podemos dizer talvez que sejam os trabalhadores contratados ao meio-dia, né? E por fim, vem aqueles trabalhadores contratados já no finalzinho do dia, quase que na hora de dormir, segundo a parábola, né? Que somos nós espíritas, né? Nós que reencarnamos no planeta nesse período de grande transição, nesse período em que o próprio capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo explica que estamos passando da transição de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, né? Então nós espíritas somos esses trabalhadores convocados na última hora, né? Esses trabalhadores a quem se oferece a oportunidade de colher inclusive os frutos plantados por todos esses que nos antecederam, né? Porque hoje nós temos aí o Antigo Testamento, né? Toda a sabedoria dos profetas à nossa disposição, né? Esses profetas foram muitos, né? Elias, Jeremias, Daniel, Jacó, inúmeros, né? Inúmeros profetas, né? Nós temos toda a sabedoria que eles nos legaram através do Antigo Testamento. Temos os ensinamentos de Jesus no Evangelho, né? Ensinamentos de grande profundidade, de intensa compaixão e de grande amorosidade, né? E temos a codificação espírita, que vem para esclarecer uma série de coisas que Jesus não pôde esclarecer naquela época devido ao atraso espiritual e intelectual da humanidade, né? Porque quando o Espiritismo surgiu, nós já tínhamos no planeta já começado aquele grande e intenso desenvolvimento da pesquisa científica, né? Das ciências, indústria, né? O início de produção de tecnologia, né? Já no século XIX isso já estava ali, nós já tínhamos a locomotiva a vapor, né? Nós já tínhamos uma série de invenções, né? Acho que a lâmpada elétrica, a eletricidade também estava surgindo ali no final do século XIX, segunda metade do século XIX. E nós já tínhamos, portanto, muitas pesquisas, né, na área da física, da química, que permitiram aos espíritos codificadores e a Allan Kardec esclarecer muitos outros aspectos dos ensinamentos cristãos que estavam obscurecidos até então, né? Até porque durante a Idade Média, que foi um período de grande obscuridade, a doutrina cristã foi usada com muita foi usada para satisfazer interesses materiais, interesses políticos, interesses econômicos, e acabou que muita coisa ficou ali distorcida, ficou ali obscurecida, e a doutrina espírita ela pôde trazer tudo isso à luz de novo. E, o que é mais importante, utilizando-se do próprio conhecimento científico, que já avançava então com muita rapidez e que hoje, no século XXI, avança muito mais rápido ainda, né? Então nós somos esses trabalhadores que se beneficiam de tudo isso, né, que foi produzido ao longo dessa
história milenar de desenvolvimento. No caso aqui estamos focando sobretudo no desenvolvimento espiritual humano, né? Agora, o curioso dessa parábolazinha de Jesus é que ao final ele diz que todos os trabalhadores foram recompensados com o mesmo salário, tanto aqueles que começaram a trabalhar de madrugada, ou seja, no caso os profetas, né, que começaram lá milênios antes de Cristo, quanto aqueles que foram contratados já quando praticamente o dia se encerrava, ou seja, esses que estão como nós aqui hoje, trabalhando na seara do Cristo, usando como meio hábil, como ferramenta, como instrumento a doutrina espírita, né? Então isso soa numa perspectiva comum, numa perspectiva da nossa lógica ordinária, da nossa lógica comum, parece injusto, né? Aqueles que começaram mais cedo e aqueles que começaram mais tarde serem merecedores do mesmo salário. Mas aqui nós temos que entender que a parábola se refere ao processo de evolução espiritual, né? Ou seja, ele se refere àquele processo que nos conduz ao estado de perfeição, de completude, né? De desenvolvimento pleno de todas as nossas potencialidades divinas. E quando a gente chega nesse estado, não há mais dualidade, não há mais distinção entre o primeiro e o último, entre o que começou mais cedo e o que começou mais tarde, porque essa dualidade ela é parte da nossa experiência humana, dessa experiência onde nós temos altos e baixos, nós temos dia e noite, né? Nós temos homem e mulher, mas nesse plano, quando o espírito recebe, segundo a parábola, né, usando a linguagem da parábola, recebe o seu salário, ou seja, quando o espírito vence a si mesmo, supera todos os seus maus hábitos, né, clareia completamente a sua mente, ele se liberta completamente de toda a dualidade. É por isso que Jesus diz que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Por quê? Porque foi aquilo que nós dissemos agora na nossa segunda parte, não há mais dualidade. O espírito no estado de perfeição, ele vive em conexão permanente com o divino, com o absoluto, com o único, né? Então ele se sente também parte dessa grande unidade, e ele não só se sente, ele vê claramente que ele é parte dessa unidade. Quando o espírito atinge a perfeição espiritual, ele percebe que ele, o universo, a terra e todos os seres são expressão de uma mesma vida, não há distinção. E é isso que a parábola de Jesus fala, né? E essa parábola ela é o centro desse capítulo que nós terminamos na semana passada, os trabalhadores da última hora. Por quê? Porque esse capítulo ele foi colocado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo para que nós espíritas tenhamos consciência da nossa grande responsabilidade. Porque estarmos encarnados aqui agora, num momento de crise planetária, num momento de grande transição, ao mesmo tempo em que é desafiador, é uma grande oportunidade de darmos um salto de qualidade incomensurável na nossa caminhada espiritual. Porque se soubermos usar com sabedoria, com paciência, com perseverança, essa ferramenta poderosa que veio ter às nossas mãos, que é a doutrina espírita, nós vamos realmente adquirir muitos méritos, né? E por isso devemos estar sempre atentos para que não deixemos que proliferem no nosso mundo interior, né, os vermes das nossas imperfeições. Porque nós estamos aqui agora tendo essa oportunidade, inclusive aqui no nosso culto do Evangelho no Lar, de refletir com esse nível de profundidade sobre a vida, exatamente porque nos foi dada, né, essa oportunidade de não só
termos essa vida humana preciosa, né, encarnarmos nesse momento precioso de transição, como ainda recebermos esses ensinamentos que nos colocam numa perspectiva muito promissora, numa perspectiva muito positiva de crescimento, de possibilidade de crescimento espiritual. Possibilidade. Por quê? Porque o crescimento em si, ele vai vir se nós realmente perseverarmos, se nós realmente mantivermos a determinação em trilhar esse caminho até o fim, em fazer com que a nossa vida seja uma expressão de trabalho incessante no bem, de trabalho incessante no cultivo interior. E aí a gente, para isso, precisa constantemente se lembrar de que a quem muito foi dado, muito será pedido. Né? Nós temos uma grande responsabilidade diante de nós mesmos, antes de tudo. Né? A grande responsabilidade de nos melhorarmos, né? A grande responsabilidade de progredirmos. E, em segundo lugar, a responsabilidade de fazer com que o maior número de seres possível também desfrute desses frutos que nós eventualmente colhamos nessa árvore frondosa do Evangelho que Jesus nos legou. E é curioso, porque se a gente tomar o Evangelho, abordar o Evangelho com essa figura de uma árvore frondosa, né? O que a gente percebe comparando com a árvore? A árvore, como a mangueira, por exemplo, né? Ela começa a produzir frutos, a mangueira, no caso, eu acho que ali depois de uns 5, 6, 7, 8 anos, né? Aí ela produz muita fruta. Mas quanto mais ela cresce, mais frutas ela produz. Quando ela está lá com 30, 40 anos, ela produz quilos e quilos de manga, né? Por quê? Porque ela foi, ao longo do tempo, fortalecendo o seu tronco, aprofundando suas raízes e ampliando seus ramos. Né? A gente vê que uma mangueira, muitas vezes, ela ocupa uma vasta, com seus ramos, né, e suas raízes, uma vasta região de um terreno, né, vários metros quadrados de um terreno. Por quê? Porque ela se tornou uma árvore forte ao longo do tempo, né, uma árvore cada vez mais frondosa, uma árvore com raízes cada vez mais profundas. E assim a gente pode também olhar para o Evangelho. O Evangelho, ao longo de 2020 anos, ele foi se tornando como essa árvore, né, cujas raízes se aprofundaram mais no coração da humanidade, né, cujo tronco se fortaleceu cada vez mais para suportar as tempestades, porque o cristianismo foi atingido por muitas tempestades, né, por muitas agressões, né, inclusive daqueles que se diziam seus defensores, daqueles que diziam seus praticantes, né, que muitas vezes deturparam os ensinamentos de Jesus, fizeram uma leitura distorcida dos seus ensinamentos. Então, o Evangelho também criou esse tronco para resistir a essas tempestades, e agora ele está como uma árvore frondosa, cheia de frutos para serem colhidos, se manifestando de maneira renovada através da doutrina espírita e de nós, praticantes espíritas, que nos propomos ser esses trabalhadores da última hora. Mas é importante nós estarmos conscientes de que Jesus disse que a cada um será dado segundo suas obras. Portanto, o fruto está aí na árvore, o fruto está lá, praticamente maduro para ser colhido, mas é preciso que nós nos movimentemos para colhê-lo. E esse movimento é o movimento de nos tornarmos cada vez mais receptivos aos ensinamentos, cada vez mais amadurecidos, para que possamos realmente ter um coração aberto, um coração puro e uma mente cada vez mais clara, de modo a que a gente possa compreender os ensinamentos em toda a sua extensão, em toda a sua profundidade
e ter a capacidade de fazer com que esses ensinamentos criem raízes em nosso mundo interior, para que nós passemos a nos expressar na vida como trabalhadores, como verdadeiros trabalhadores da última hora, como aqueles que realmente estão empenhados em cumprir com a sua missão, né? Com a missão com a qual nós nos comprometemos antes de reencarnarmos. Lembrando que esse capítulo ele se conclui exatamente com o tópico Missão dos Espíritas, né? E eu lembro que quando nós estudamos esse tópico, se não me engano, acho que foi inclusive na semana passada, não, foi na semana retrasada, a Missão dos Espíritas, eu lembro que o Espírito, autor da mensagem, chamava a atenção para a necessidade de nós desenvolvermos habilidades para lidar com aquilo que ele chamou metaforicamente, figuradamente, de o ruído da tempestade. Ou seja, que tempestades são essas? São as tempestades desses conflitos que nós estamos vendo, tanto conflitos interiores e individuais das pessoas, como conflitos coletivos dentro das sociedades, entre as nações, às vezes até entre os continentes. Os Espíritos nos alertam para isso. Nós vamos viver muitas tempestades, mas a missão dos Espíritas é não perder a sua paz mental no meio da tempestade. E ao mesmo tempo em que não perde a sua paz mental, trazer paz mental para os outros, contagiar os outros com o seu equilíbrio, contagiar os outros com a sua equanimidade, de modo a que as pessoas possam, se não se purificar por completo, pelo menos abrir mão da prática de grandes negatividades as quais porventura estejam praticando, né? Então, esse capítulo é aquele capítulo que nos considera e nos chama, nós espíritas, de os obreiros do Senhor, né? Esse é o tópico que fecha o capítulo, né? Os obreiros do Senhor. E eu acho muito significativo que Kardec e os espíritos codificadores tenham escolhido esse tópico, esse tema, para concluir o capítulo, porque o obreiro é aquele que constrói. E se nós estamos sendo chamados de obreiros do Senhor, é porque nós estamos aqui com a responsabilidade de construir o nosso mundo interior, ao mesmo tempo em que colaboramos para que o planeta se reconstrua e se transforme num ambiente de paz, de harmonia e de ascensão espiritual.